Olá a todos, esse é o Medicina em Tabelas. Hoje vou falar sobre o edema em membros inferiores. Para deixar mais claro sobre essa apresentação, vou falar sobre o edemas localizados. E vou citar os quatro principais, que são o edema venoso, o edema linfático, o lipedema e o mixedema. Aqui um aparato geral sobre todos esses tipos, né? O edema venoso, ele provém principalmente da insuficiência venosa e da trombose venosa profunda, dificuldade do retorno venoso. O infiltrado intersticial que ele causa é principalmente líquido. Ele é assimétrico, único bilateral, pode estar associado com eczema varicoso, com processos inflamatórios, alterações cutâneas, principalmente de tonalidade da pele, e pode estar associado com úlceras também, e também é tem uma associação familiar importante. Já o edema linfático, ele nas suas causas pode ser dividido em três principais causas: congênita, a precoce e as causas o linfedema secundário. O congênita e precoce, elas são tipos de linfedema primário. E o secundário geralmente está associado com processos infecciosos ou inflamatórios. O infiltrado também, principalmente líquido, ele é mais assimétrico, unibilateral, pode estar associado com formação de pelos mais grossos e longos, e a sua principal característica são as linfagites de repetição. Raramente tem associação familiar. Já o lipedema, ele é o próprio aumento das células adiposas. Então, o tecido conjuntivo um processo inflamatório do próprio tecido conjuntivo com comprometimento vascular associado. O infiltrado, principalmente é líquido, ele geralmente é bilateral, mais comum em mulheres, não tem associação com úlceras ou com processos infecciosos e tem um componente familiar importante. Já o mixedema, ele está associado com o hipotireoidismo não tratado ou com a doença de Graves, né? Ele tem uma elevada quantidade de ácido hialurônico que é depositado sob a pele dos membros inferiores, principalmente em sua região pré-tibial. O infiltrado é principalmente um muco bilateral, tende a ter associação com ressecamento da pele, o frio em excesso e é um tipo de com doenças autoimunes. Então vamos classificar as causas do edema vascular, né? Ou insuficiência venosa crônica. A principal classificação para insuficiência venosa é a classificação CEAP. Ela se divide em quatro elementos, que é a clínica, a etiologia, a anatomia e a fisiopatologia. A clínica a gente vai falar logo adiante. Já a etiologia ela pode ser congênita, primária e secundária. Com relação à anatomia, ela pode tanto acometer o sistema venoso superficial dos membros inferiores, como o sistema venoso profundo ou as perfurantes. E a fisiopatologia principal é o refluxo ou obstrução, ou uma associação entre os dois. Clínica do CEAP, ela vai se dividir em 6 e 7 níveis, né? A gente tem uma aula só sobre isso no canal, né? Sobre a classificação de insuficiência venosa. Então, o CEAP-C0 ele é assintomático, o CEAP-C1 são telangiectasias ou veias reticulares, são veias menores do que alguns milímetros. As veias palpáveis, o C3, o paciente além das veias das varizes em si, ele também tem um edema vascular. No nível 4, C4, ela tem alterações cutâneas, hiperpigmentação ou hiperpigmentação, perda de pelos. No C5,
a gente tem a evidência de uma úlcera cicatrizada, e o C6, que é o mais grave, uma úlcera ativa. Agora, saindo do edema vascular, passamos agora para o linfedema, que está relacionado com o sistema linfático. Então, existe uma classificação que ela divide os linfedemas em 3 tipos. O grau 1 é aquele reversível, cuja elevação do membro e o repouso é suficiente para resolver, e ele é depressível com a pressão. Geralmente a resolução em 24 a 48 horas a partir das medidas a serem adotadas. O grau 2 tem moderada a grave fibrose, e o edema já passa a ser não depressível, ou seja, já chega a um grau irreversível. E o grau 3, em que age fibrose acentuada no subcutâneo e o aspecto elefantíaco. Em geral está associado com processo infeccioso, mas pode estar relacionado também com traumas, lesões cirúrgicas. Já o lipedema, ele está associado ao edema do tecido subcutâneo, principalmente células gordurosas. Então, dividido em 4 graus: aumento da lipoderme, superfície da pele normal. Então é simplesmente um edema por processo inflamatório no tecido subcutâneo. No grau 2, tem um acúmulo de tecido gorduroso e a pele começa a se tornar irregular. O grau 3 é uma grande massa de tecido gorduroso e deformidades nas coxas e tornozelos. E o lipedema associado ao linfedema, que é o linfedema, o lipedema, ele consegue gerar também um linfedema associado, e aí o paciente passa a ter não só o aspecto do lipedema em si, mas o aspecto elefantíaco do linfedema. E o mixedema, diferente dos outros, ele é um acúmulo de muco e principalmente de ácido hialurônico. A principal localização é o edema pré-tibial, está associado com doenças da tireoide, hipotireoidismo e principalmente com doenças de Graves, e possui alguns tipos de apresentação. Pode ser como edema crônico, uma placa, um nódulo ou um aspecto elefantíaco quando o infiltrado é crônico e avançado. Já o próprio edema, a gente pode classificar ele também de acordo com o grau de profundidade do cacifo. Então, o cacifo é uma forma para a gente avaliar o grau do edema. Em geral, a gente classifica de 1 a 4 cruzes, e dependendo da quantidade qual a profundidade que o dedo, da marca gerada pelo dedo na região acometida. Então, grau 1 vai até 2 mm, desaparece quase imediatamente. Grau 2, 4 mm, desaparece em cerca de 15 segundos. Grau 3, 6 mm, desaparece em cerca de 1 minuto. E o grau 8 e o grau 4, ele atinge até 8 mm e desaparece em 2 a 5 minutos. Bom, foi isso. Obrigado a todos e tudo de bom.